o assunto, principalmente aqui no Brasil. Mas a realidade é que, irmãos, Israel colocou os reservistas, né, em alerta máximo. Os hospitais em Israel estão em alerta máximo, para um possível ataque. As embaixadas, eu já vou comentar aqui sobre as embaixadas, depois eu quero falar. Já são 28 embaixadas, né, que foram totalmente evacuadas. Totalmente, né? Eles foram lá e tiraram os funcionários de várias embaixadas. Por quê? Existe uma preocupação de o Irã não só atacar Israel, mas atacar a sua população em outros países. E aí, falando sobre essa questão ontem do Steven Ben-Nun, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado hoje, né? Porque muitas das vezes a gente pega um relatório, uma mensagem, que nem essa questão do sacrifício da novilha vermelha, dia 21 de abril. Você não encontra segurança para falar sobre esse assunto. É por isso que eu não estou dizendo que vai ter esse dito sacrifício da novilha vermelha no dia 21. Eu não encontro segurança para dizer para vocês que vai ter o sacrifício da novilha vermelha no dia 21 de abril. Então, assim, hoje nós estamos com uma enxurrada de informação. Então, muitas das vezes, eu como esses dias, o irmão me mandou um vídeo do Chuchu, né, do Alckmin e o Xandão saindo de um restaurante sendo vaiado como que se fosse de agora. O vídeo, acho que foi antes das eleições do Alckmin e Alexandre de Moraes saindo de um restaurante. Então, veja bem, a gente está vivendo um momento, eu já falei sobre o terremoto em Nova York, irmão Júlio, em que as informações, eles ressuscitam vídeos e pegam imagens e colocam como que se fosse atual e não são. E muitas das vezes a gente acaba propagando uma fake news sem ter conhecimento. Então, ontem, por exemplo, foi na hora que o Steven Ben-Nun postou, a irmã Luciana viu, então é verdade, porque era na hora, Israel está em alerta máximo, e a gente postou aqui. Agora, a gente está num momento em que nós devemos tomar cuidado. Então, tem muita gente vivendo dentro de um alarmismo que não existe. Então, a gente está diante de um cenário. O Irã está em prontidão, em alerta máximo para atacar Israel a qualquer momento. Isso é verdade. A ponto que, olha aí a matéria, Israel fechou mais de 26 embaixadas em todo o mundo em meio a temores de ataque do Irã. As autoridades israelitas suspenderam o funcionamento de quase 30 missões diplomáticas em todo o mundo, na sequência da promessa de Teherã se vingar ao ataque mortal perpetrado esta segunda-feira por aviões das Forças de Defesa israelense contra o consulado iraniano na capital da Síria. Nosso correspondente informou que Israel fechou 28 representações diplomáticas em todo o mundo, após a ameaça do Irã de responder ao bombardeio do seu consulado em Damasco. Ameaças contra Israel. Israel está atualmente a realizar preparativos para reforçar as suas defesas contra possíveis retaliações a ataque mortal. De acordo com as avaliações da situação, foi decidido suspender temporariamente as licenças para todas as unidades de combate das FDI, anunciaram
os militares israelenses na quinta-feira, acrescentando que as FDI estão em guerra e o envio de forças está sob avaliação contínua de acordo com como precisa. Ao mesmo tempo, o exército israelita reforçou seu sistema de defesa antimíssil na fronteira do país hebreu com o Líbano, depois de o grupo xiita libanês do Hezbollah também ser prometido castigo e vingança pelo bombardeio de Damasco. Agora, irmãos, a fala de Benjamin Netanyahu, ela é muito forte, né? Porque Benjamin Netanyahu, ele falou, olha só, Israel se prepara nessa quinta-feira para as possibilidades de um ataque. E olha o que Netanyahu disse, que se o Irã atacar Israel, ele lhes dará o inferno. שאיראן פועלת נגדנו, גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה, גם בהגנה וגם בהתקפה. Ele falou, אנחנו נדע להגן על עצמנו, ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט, שמי שפוגע בנו... Ele está dizendo que Israel vai responder a qualquer que nos fira ou nos apedreje, nos ferir. O comentário do premier ocorreu depois que as Forças Armadas israelenses, pressionadas pelo quase 6 meses de guerra na faixa de Gaza e na frente libanesa, terem anunciado que suspenderão licenças para todas as unidades de combate um dia depois de afirmar que estavam mobilizando mais tropas para as unidades de defesa aérea. Irmãos, eu digo para vocês, né, que o Irã e o Hamas, né, o Irã que é o financiador do Hamas e do Hezbollah, eles não querem o Estado de Israel junto com o Estado palestino, eles querem o extermínio de Israel. Só que o acordo de Abraão, que já foi assinado principalmente pela Arábia Saudita, ele já está aceito entre os povos árabes. Desde a Primavera Árabe, em 2010, que os imperadores do Oriente Médio começaram a cair, começou a haver um movimento gigantesco em torno de uma pacificação no Oriente Médio entre Israel, entre Isaac e Ismael. Essa é a questão bíblica, Isaac e Ismael. E agora, o maior empecilho para a construção do terceiro templo, para o Estado palestino, o Irã é um empecilho e o Hamas é um empecilho. E veja que o mundo já está aceitando essa ideia do Estado palestino. O Papa já falou sobre o Estado palestino, o Lula já falou sobre o Estado palestino, Emmanuel Macron já falou sobre o Estado palestino. Os líderes globais, eles alertam que haverá o Estado palestino, e isso já está em pauta. Jared Kushner já tem a reconstrução da faixa de Gaza com energia, internet, sustentabilidade e riqueza para aquele lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que toda essa manifestação do Hamas e do Irã vai terminar num acordo de paz com Israel cedendo Jerusalém Oriental para o povo da Palestina e pedindo a autorização para construir o terceiro templo no monte que está lá. A única coisa que resta é o Muro das Lamentações. Então, nós estamos vendo claramente a figueira florescendo, os judeus se posicionando e o mundo declarando ódio contra Israel. Outra coisa, irmãos, que é muito importante. O governo do anticristo, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Daniel, capítulo 9, o profeta disse que o anticristo fará alianças com muito por uma semana.
7 anos. Mas na metade da semana, ele vai quebrar o acordo. Ele vai quebrar o acordo de paz, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Presta atenção. O governo mundial com o anticristo, ele vai estar ligado a Israel apenas 1.260 dias. É só esse período. E veja como o mundo está sendo incitado a odiar o judeu, se esquecendo da morte de 6 milhões de judeus, dentro de uma teologia que eu falei ontem, até cristã, porque cristãos estão apoiando o Estado palestino, assim como cristãos apoiaram Hitler exterminar os judeus. Eu digo para vocês, irmãos, que nós estamos diante de um mundo se preparando contra Israel. E quando o anticristo quebrar o acordo com Israel, como diz Daniel, eu quero ler esse texto, Daniel, capítulo 9. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Olha o que diz a Bíblia. Então veja que hoje é muito fácil você entender o que Daniel quis dizer no capítulo 9. Olha só. Veja que as 70 semanas ela tem uma ligação profética com Israel. São 70 semanas de anos, irmãos. Olha lá, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Qual é o propósito das 70 semanas? Está aqui, irmãos, ó. Cessar a transgressão, 1. Dar fim aos pecados, 2. Expiar a iniquidade, 3. Trazer justiça eterna, 4. Selar a visão e a profecia, 5, e ungir o santo dos santos. Aí veja bem, o cálculo dos 70 semanas de anos, que são 490 anos. Sabe, entende, desde a saída para restaurar Jerusalém, para edificar, restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. Então, veja bem, e depois das 62 semanas será morto o Messias, mas não para si mesmo. Então, presta atenção. Dá ordem para Neemias edificar o muro de Jerusalém, até a morte do Messias. Está aqui, ó. Da ordem de Jerusalém até a morte do Messias, se cumpriu 483 anos profético. Então, dá ordem para Neemias voltar a Jerusalém, reedificar a cidade e os muros. Até a morte do Messias se cumpriu 483 anos profético. Mas falta uma semana de ano para se cumprir. Irmãos, dentro do calendário profético, presta atenção, as 70 semanas, para os adventistas, para os mórmons, para os testemunhas de Jeová e para alguns preteristas, ela se cumpriu na morte de Estevão. Mas para nós, né, que acreditamos dentro de uma escatologia dispensacionalista clássica, que hoje é essa fala, nós acreditamos que, olha só, nós acreditamos que
Na morte de Jesus se cumpriu a 69ª semana. O que aconteceu na morte de Jesus? O véu do templo se rasgou. E por que falta uma semana se cumprir? Porque após a morte de Jesus, o príncipe que há de vir, que vai fazer aliança com muitos por uma semana, ele não se manifestou na terra ainda. Então, olha o que diz aqui o restante do verso de número 26 até o 27. Ó. Será morto o Messias, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir, que é o anticristo, o príncipe aqui é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e isso é Jerusalém e o templo, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, que estão determinadas assolações. O príncipe que há de vir, agora aqui que está a sacada, ó, verso 27, ele fará alianças com muito por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O príncipe que há de vir, ele fará um pacto mundial por 7 anos, irmãos. E é aqui, presta atenção, irmãos, é aqui que está a sacada profética. Por que é aqui que está a questão profética? Porque para haver uma paz mundial, e eu tenho falado isso para vocês, tem que haver um caos mundial. E nós estamos vivendo e caminhando para esse caos. Um caos social, um caos econômico, um caos energético, um caos de abastecimento, um caos climático está acontecendo no mundo agora. E Israel é o epicentro de toda a profecia. De toda a profecia. Israel é o epicentro de toda a profecia. Toda a profecia. Então veja que quando Jesus morre, se cumpriu a 69ª, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós falamos na teologia que se abriu um hiato. Um hiato na teologia é um buraco. E entra, então, a dispensação do Espírito e a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. O que falta acontecer, irmãos? O príncipe surgir e fazendo alianças com muitos por 7 anos, que é a última semana. A última semana. Então, veja, nós não estamos na tribulação ainda porque o príncipe não surgiu. Então, qualquer pessoa que pregue que nós já estamos na tribulação, ele não leu a Bíblia, ele não estudou a Bíblia, ele não participou de escola dominical. Porque o que eu estou ensinando aqui, crentes que participam da escola dominical sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Agora, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Israel é o epicentro, por quê? O príncipe que há de vir, que é o anticristo, por que o templo está ligado, irmãos? O príncipe que há de vir vai destruir a cidade de Jerusalém, o santuário, que é o templo, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, que estão determinadas as assolações. O anticristo, porque o templo em Israel tem que estar erguido para o anticristo? Porque ele vai destruir a cidade de Jerusalém e o templo. O anticristo vai destruir. E quando Daniel fala, irmãos, olha o que Daniel fala. Olha o que Daniel fala. Ele fala que o príncipe que há de vir, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. O anticristo, ele vai trazer uma pacificação no Oriente Médio por 1260 dias. E veja que quando ele surgir, começa a tribulação. Ele vai apaziguar o mundo, fazendo acordos no mundo, e após ele se manifestar como falso Messias, Israel vai dar o templo e o assento no templo para o anticristo.
Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Olha só. 2 Tessalonicenses 2, 4. Ó. O anticristo. Ele é conhecido como homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se assentar. Irmãos, veja que toda a palavra Deus do texto está de maiúsculo. O iníquo, o homem do pecado, ele vai se assentar no templo, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É do tempo. E, pastor Carlos, qual é o maior impedimento hoje para esse templo se manifestar? O Irã e o Hamas. O Irã e o Hamas, eles não querem Israel no mundo. Eles querem exterminar os judeus. E o Irã, meu irmão, na Bíblia é o antigo Império Persa. O Irã, na Bíblia, é o antigo Império Persa. Os medos e os persas foram dois impérios unidos. E a Pérsia é o Irã, que dominou o mundo. O Irã já dominou o mundo inteiro após a queda da Babilônia. É Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. A estátua de Nabucodonosor, os 4 animais que Daniel viu no capítulo 7, capítulo 2 e 7 de Daniel, é o mesmo tempo. E é por isso, olha só, irmãos, é por isso que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, a profecia está ligada agora ao estabelecimento de Israel como nação, um acordo para um Estado palestino que vai autorizar Israel a construir o templo, uma estabilização mundial, o mundo, um caos, para surgir o Messias que trará a falsa paz no mundo, cavaleiro do cavalo branco. Agora, aqui que está a cereja do bolo do que eu vou te falar. O Irã e o Hamas é o maior inimigo do estabelecimento do Estado de Israel, dos acordos da família abrâmica. O Irã e o Hamas vão se prostrar diante desse acordo e vão liberar o acordo. Agora, olha o que acontece, irmãos. As 70 semanas de Daniel, ela teve início com Neemias e ela parou na morte do ungido. Então, teve um evento que começou e um evento que paralisou. Qual foi o evento que começou? Foi a ordem para restaurar a cidade e os muros de Jerusalém. Qual foi o evento que parou o cronômetro das 70 semanas? A morte do Messias, verso 26. Qual é o evento que dará o start das últimas 7 semanas? Dos últimos 7 anos, que é a última semana. Alguém sabe aqui qual vai ser o start? É o arrebatamento da igreja, meu irmão. É o arrebatamento da igreja. Teve o início, que foi a ordem para restaurar Jerusalém. As 70 semanas parou quando o Messias foi morto. O véu do templo se rasgou. Qual é o evento que vai dar o início da última semana? O arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e o cronômetro começa a cronometrar a última semana, que são 7 anos. 7 anos, 1.260 dias de uma falsa paz e 1.290 dias de uma grande tribulação. Eu não quero ficar aqui para ver esse príncipe se manifestar e se assentar no terceiro templo em Jerusalém. Eu quero estar com Jesus na glória. Nós estamos debaixo da promessa, de Mateus, capítulo de número
8, versículo 11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa é uma boa ideia, irmã Luciana. Ela está para se cumprir sobre a nossa vida. Esta promessa, ela está para se cumprir sobre a nossa existência. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma que eu falo para a igreja que não vai provar a morte. Você que está com medo do Apocalipse, você muitas vezes tem medo de morrer debaixo de uma catástrofe, uma tormenta. Meu irmão, a igreja, ela vai viver o sobrenatural. Deus abençoe, Mantel. A igreja vai viver o sobrenatural. E qual é esse sobrenatural? Assim como Enoque não foi sepultado, assim como Elias foi transladado vivo num redemoinho, a igreja, ela não vai provar a morte física. A Bíblia diz que isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Que isto que é mortal vai se revestir de imortalidade. Olha só. O corpo mortal vai se revestir de imortalidade, o corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu nunca usei essa interpretação da morte lá dos 42 rapazes, irmão Benedito Oliveira. Está chegando, então veja, que tudo que está acontecendo na terra, como diz os evangelhos, é mister que tudo isso aconteça. Agora eu vou concluir essa live, irmãos. Eu quero concluir essa live falando sobre o evento do dia 8. Eu quero concluir essa live tocando no evento do dia 8, né? Eu tenho aqui uma capa da revista The Economist, que foi a capa de dezembro, né? É uma das capas mais importantes que a The Economist lança nessa transição de